Abra a tua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo 1 e o versículo 2 e o versículo 3. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. Uma alegria estar com os irmãos aqui esta noite. Quero agradecer ao irmão pelo convite que tem nos feito, estar aqui confiado no nosso ministério. Agradecer a Deus pela saudação, a qual fomos alvos, eu e minha família. E dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Ver as irmãs que estão ali, Deus abençoe as vidas. De vez em quando nós nos encontramos por aí, é bênção pura, né? Uma vez que eu vi as irmãs já faz algum tempo já, né? Mas isso, ali na série. Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. E também, irmãos, quero dizer da minha alegria de estar com vocês aqui. A segunda vez que eu vim aqui, a primeira vez eu estava falando que o irmão foi com o irmão Alexandre, isso, ele disse que é meio aparentado seu aí, né? É a primeira vez que eu estive aqui. Isso já faz uns 2 anos para mais, viu? E agora nós retornamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado pela saudação de bem-vindo, pelo carinho dos irmãos. Eclesiastes capítulo 1, verso 2 e 3. Não te assuste com aquilo que Deus tem para a tua vida aqui esta noite, amém? Mas fique tranquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Eclesiastes capítulo 1, verso 2 e 3. Quem achou de um avivado, amém? Amém! Diz assim a versão que eu trago em minhas mãos: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Até aqui, por favor, tome teu assento, em nome de Jesus, dando glória a Deus. O grande rei Salomão, o sábio Salomão, escritor Salomão, ele escreveu 3 livros na Bíblia Sagrada. Ele escreveu o primeiro livro quando ele era novo, rapaz novo, quando ele estava apaixonado pelaquela moça sunamita, aquela mulher linda, a qual ele escreve o livro de Cantares de Salomão, aquele livro lindo, aquele livro maravilhoso que traz uma relação muito linda entre um casal, uma relação pura, uma relação na direção de Deus, na presença do Senhor, que simboliza a relação da igreja com Cristo, nosso noivo da igreja, que é Jesus Cristo. Salomão, ele escreve o livro de Cantares com uma sabedoria, com uma profundidade muito linda da palavra do Senhor. Ele escreve o livro de Cantares de Salomão, trazendo coisas que para alguns é escândalo, mas para outros é a solução para alguns problemas, se é que você me entende. Cantares de Salomão traz uma relação profunda, íntima na vida de um casal que serve ao Senhor e que está na direção do Senhor. Quando Salomão, ele já está um pouquinho na sua maturidade, um pouquinho mais velho, ele escreve o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Você vai saber assuntos extraordinários por Deus ligado ao livro de Provérbios, porque Salomão era uma pessoa extremamente sábia, era um homem de uma extrema sabedoria. E por fim, Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes já na sua velhice, depois que Salomão se casa, depois que ele tem as 1000 mulheres, a qual ele tinha fama de ter aquelas 1000 mulheres, depois ele permitir que a idolatria entrasse no meio do povo de Israel, devido à sociedade, com as suas rainhas, com as mulheres que ele tinha. Depois de tudo isso, Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Eclesiastes, a tradução vem da palavra eclésia. Eclésia quer dizer assembleia, uma reunião. Então Eclesiastes é um livro de uma reunião. E uma coisa que me chama a atenção, um chama o livro de Eclesiastes do mestre, outros do pregador. Algumas vezes você vai ver algumas bíblias ali falando sobre o pregador, outras o mestre, porque traz ensinamentos não só para a vida do pregador, mas para a assembleia, eclésia, de Eclesiastes, de pregadora, para quem está na presença do Senhor. Salomão passa uma vida inteira, às vezes acertando, às vezes errando como qualquer ser humano, mas no final da sua vida, ele reconhece que só o Senhor é Deus, e não existe nada mais importante do que estar debaixo da presença do Senhor. Uma coisa que eu admiro na vida de
de Salomão é que quando Salomão ele é chamado por Deus, Deus chega na presença de Salomão e diz: Salomão, pede para mim o que tu queres, Salomão. Tu pode pedir aquilo que tu quiser, não interessa qual seja o teu pedido. Pede o que tu quiser que eu vou te fazer. O que me chama a atenção, igreja, é que Salomão, na sua tenridade, ele poderia pedir os seus inimigos para Deus, dizendo: Deus, toma conta dos meus inimigos. Salomão poderia pedir para Deus: Deus, me dá riquezas extraordinárias para a minha vida. Salomão poderia pedir os reinos da terra, ele poderia pedir o que ele quisesse. Deus estava pronto para dar aquilo que Salomão queria, mas Salomão, ele tem uma humildade de cara de: Senhor, eu quero só uma coisa, me dá sabedoria, Senhor, para administrar o teu povo, para cuidar do teu povo, para cuidar da tua ovelha. Me dá sabedoria, Senhor, para tocar a tua obra aqui nesse lugar. Louvado é o nome de Jesus. Eu não posso fugir disso, irmãos, mas se Deus disser para você: minha serva, o que tu queres hoje? Meu servo, o que tu queres hoje? Qual seria a tua atitude que você pediria para o Senhor? Deixa eu dizer algo para você. Às vezes, irmãos, Deus quer ver a intenção do nosso caráter. Às vezes Deus quer saber a intenção do nosso coração. Ele quer saber o que está dentro da nossa vida. Eu sei que para muitos, se Deus chegasse: o que tu queres, meu Senhor? Eu quero riqueza, eu quero poder. Outro: Senhor, eu quero status, eu quero ser famoso, eu quero brilhar, eu quero ser uma pessoa extraordinária, reconhecida por todos. Eu quero que aonde eu estiver as pessoas me reconheçam que eu sou uma pessoa diferenciada. Mas não, aquele que serve ao Senhor, ele pede: Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero ficar na tua casa por todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Louvado é o nome de Jesus. Quando Salomão ele escreve o livro de Eclesiastes, ele vem trazendo uma mensagem muito forte para as nossas vidas. Capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão começa o livro de Eclesiastes falando sobre vaidade, e lá no capítulo 12, no verso 8, ele vai encerrar o livro de Eclesiastes falando sobre vaidade também. Mas veja bem, algumas pessoas acabam confundindo o que Salomão está dizendo aqui. Algumas pessoas acabam levando para outro lado o que Salomão está falando. A etimologia da palavra, a tradução original, do literal, quando Salomão está falando sobre vaidade, ele está falando de algo totalmente sem sentido, algo que é vazio, algo que é oco, algo que não tem valor nenhum. Quando Salomão se refere à vaidade, ele está dizendo que é algo sem nenhuma importância, algo que não tenha mera relevância alguma. Nós, às vezes, costumamos interpretar o versículo de uma forma errada, mas se você pegar o contexto da palavra, você vai saber que Salomão, ele não se refere a questões ligadas à vaidade do ser humano, não. Ele está falando sobre outro assunto. E que assunto é esse, pregador? Ele está dizendo aqui que nada nesta terra tem importância, nada nesta terra é mais importante do que estar na presença do Senhor, andar na presença do Senhor e fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Louvado é o nome de Jesus. Salomão está dizendo aqui, e é vazio, é oco, não tem valor. Vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Por quê? Porque nada tem valor. Mas o que Salomão está dizendo com isso? Veja bem, Salomão era uma pessoa velha, experiente. Ele está dizendo que tudo que ele construiu na vida dele, tudo que ele fez na vida dele, as coisas mais importantes que ele fez na vida dele, a obra mais importante que Salomão fez na vida dele, não tinha valor nenhum para ele, porque tudo era vazio, tudo era oco. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que ele fez foi ser a direção do Senhor, foi ser a presença do Senhor, foi ser a graça do Senhor na sua vida. Aquilo era vazio. Veja bem o que Salomão explica para nós aqui esta noite. Ele está dizendo que nós podemos fazer o que quisermos na nossa vida, nós podemos construir casas lindas, nós podemos comprar o carro mais lindo desta terra, nós podemos ter o melhor estudo, a melhor faculdade, a melhor vida que o dinheiro pode comprar, mas tudo isso é você vazio, tudo isso não tem valor nenhum se Deus não tiver na vida da pessoa, se a pessoa não tiver o Senhor na sua vida. Nada dessas coisas tem valor. Você pode ter o melhor dinheiro do mundo, o melhor carro, a melhor casa, a melhor instrução do mundo, mas se Deus não tiver na tua vida, isso é vazio, isso não tem noção, isso é louco, não tem sentido, porque o que dá sentido na vida do ser humano é Jesus Cristo de Nazaré, esse morto ressuscitado ao terceiro dia e glorificado à destra do Pai. É isso que dá sentido
Salomão está dizendo que tudo é vazio. Hoje você vê muitas pessoas, veja bem, eu sei muito bem o que eu estou falando, eu convivo no meio de pessoas hoje que querem fazer sucesso, pessoas que querem ser reconhecidas extraordinariamente como grandes homens de Deus. Veja bem, os obreiros príncipes estão aqui a me convir comigo. Muitas vezes há uma certa competição em cima dos nossos cultos para saber quem é mais capacitado que o outro, quem é melhor que o outro, quem é mais importante que o outro. Deixa eu dizer algo para você: Deus não está interessado se você é importante ou não é. Deus não está interessado na tua instrução. Deus quer saber se Ele está na tua vida, se a presença dEle está na tua vida. Não importa, é a presença de Deus na nossa vida, é Deus habitando aqui dentro da nossa vida. Louvado é o nome de Jesus. Não há nada mais importante na nossa vida do que ter Jesus aqui dentro. Eu sei que eu prego para muitos crentes que estão aqui, e muitos deles que estão aqui podem afirmar isso para mim, confirmar. Aqui dentro da casa do Senhor é o melhor lugar que tem para se estar. Aqui dentro da casa do Senhor é o lugar mais importante do mundo que alguém possa estar. Deixa eu dizer para você: muitos de nós antes estávamos aí bebendo um bar domingo à noite, estávamos assistindo um jogo de futebol, perdendo nosso tempo brigando muitas vezes lá, ou estavam se prostituindo, ou estavam levando a sua vida na miséria, na destruição. Mas quando Jesus tirou o vazio que tinha dentro da nossa vida, Ele preencheu esse vazio. Posso dizer para você: nada é mais importante do que estar na presença do Senhor. Nada é mais lindo do que estar na presença do Senhor. Pode ter o prazer que você tiver, pode ter a riqueza que você tiver. Eu troco tudo pela presença de Deus na minha vida. Eu troco tudo pela glória de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele escreve no livro de Colossenses, não me traga a memória. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas estavam questionando o ministério do apóstolo Paulo, estavam dizendo: o apóstolo Paulo, quem é esse aqui? Da onde vem esse apóstolo Paulo? Quem ele é? O apóstolo Paulo diz assim, ele começa a escrever no capítulo 3, dizendo: olha, eu sou filho de Hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, eu tenho cidadania romana, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu era fariseu, eu era doutor do farisaísmo, eu aprendi aos pés do mais importante mestre, era eu que ia substituir Gamaliel. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele está dizendo: eu tenho qualificação, eu sou uma pessoa importante, olha para mim, eu sou uma pessoa preparada, eu sou uma pessoa diferencial, mas eu troco tudo isso pela presença de Jesus Cristo na minha vida. Eu troco tudo isso para que a glória de Cristo no meu coração habitando na minha vida. Oh, louvado é o nome de Jesus. Mas sabe o que mais tem me preocupado, igreja do Senhor? O que mais tem trazido a minha preocupação é que com frequência, não é uma nem duas vezes que nós vemos isso, é com frequência os cristãos da nossa época hoje, da nossa modernidade, contemporâneos nossos, estão se deixando levar por ensinamentos que não vêm de acordo com a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que Salomão fala em Eclesiastes que tudo é vazio, que nada tem sentido se Deus não tiver a vida no ser humano. As pessoas hoje estão vivendo uma vida de aparência, estão vivendo uma vida apenas momentânea na casa do Senhor. Você vai em muitos lugares hoje, as pessoas estão aqui, dizem que são servos de Deus, aqui não, nas suas igrejas, dizem que são servos do Senhor, que adoram o Senhor somente ali, naquele momento, naquele instante, naquela hora que está dentro da reunião dele. Mas quando sai, vira uma outra pessoa, vira uma outra vida. Veja bem, o que eu quero dizer para você é que o Salomão ensina para nós. Salomão diz que tudo é vaidade, irmão, tudo é vazio, tudo é oco. Hoje a nossa modernidade, a nossa igreja vive um vazio espiritual terrível. Aonde você vai, você vê pessoas que são vazias, você vê pessoas que estão vazias, mas vazias do quê? Vazias de Deus na sua vida, vazias da presença do Senhor, da glória do Senhor na sua vida, da Shekinah de Deus na sua vida. Você vai ver hoje pessoas que vêm na igreja e saem da igreja do mesmo jeito. Você vai ver pessoas que saem de casa e voltam para casa do mesmo jeito, e às vezes voltam piores do jeito que chegaram ainda, porque vieram aqui só lutar, só se incomodar. Deixa eu dizer algo para você. Salomão diz que se você vem aqui e vem aqui vazio e ficar vazio, é inútil, não tem graça nenhuma. Quando Salomão dizendo que tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo que você
casa do Senhor, se não tiver a unção de Deus, não vale nada. Tudo que você fizer dentro da casa do Senhor, se não tiver a palavra de Deus na tua vida, não vale nada. E o que nós temos visto na nossa modernidade, na nossa igreja moderna hoje, são pessoas que levam uma vida superficial. Eu estou pregando no departamento escolar. São pessoas que vivem uma vida superficial. Sabe qual é o tema da palavra da campanha? Examinai as Escrituras, porque delas é o que retém a vida eterna. Muitas pessoas vivem um materialismo momentâneo. Muitas pessoas vêm na igreja e acham que a sua vida é baseada apenas no que está se passando aqui. Não, irmãos. A nossa vida não é nada. Isso aqui é simplesmente um período curto de tempo. A nossa vida está baseada na eternidade. O apóstolo Paulo diz que nós somos seres carnais, seres espirituais, e habitamos num corpo carnal. Escute, eu vou dizer para você. Você, não vou virar uma heresia aqui, mas não entenda mal. Você é um ser eterno, irmã. Você é um ser eterno, meu querido. Você é uma pessoa eterna. Mas como assim é? A tua alma vai sobreviver por todo sempre. Agora você vai definir qual é a direção que a tua alma vai tomar mediante o examinar das Escrituras Sagradas. Que viver uma vida cheia da presença do Senhor ou viver uma vida vazia da presença do Senhor. Você é eterno. Se você definir viver uma vida aqui vazia, simplesmente aparência, vivendo simplesmente um momento aqui, você vai viver a tua vida inteira aqui assim. Mas quando Jesus vir buscar a sua igreja, e é o que nós esperamos, é o arrebatamento da igreja. O que o crente pentecostal mais espera é a volta de Jesus. Quando você vir, Jesus vir buscar a sua igreja, aí você vai ser arrebatado para a igreja, glória a Deus. Você vai estar na eternidade, para todo ser com Cristo. E agora, mas a Bíblia diz que tem que ter santificação, paz com todo, senão ninguém virá ao Senhor. Tem que ter examinação, tem que examinar as Escrituras, tem que descobrir os segredos da palavra do Senhor e descobrir que a vida vazia vai se tornar uma eternidade vazia sem a presença de Deus. Examinar as Escrituras. Nós vivemos num período de modernidade hoje. Tem pessoas que só leem a Bíblia quando elas estão na igreja. E você pode me bater em mim se você quiser depois do culto, mas eu tenho que entregar isso para você. Examine a Escritura só aqui. E o pior, tem uns que nem Bíblia trazem para a igreja. Agora você tira um exemplo. Se uma pessoa não lê a Bíblia na igreja, lê a Bíblia em casa. Se uma pessoa não ora na igreja, ora em casa. Se uma pessoa adora, ou não adora o Senhor na igreja, adora em casa. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Você sabe que não é assim. Você sabe que não funciona assim. O que é isso? Nós vivemos um período de vazio espiritual na nossa vida. Nós vivemos um período onde a igreja vem vazia para cá. Eu sou do tempo, irmãos, não sou velho, mas eu sou do tempo em que nós aprendíamos a ler a Bíblia em casa. Eu sou do tempo que nós tínhamos um gráfico na nossa Bíblia e nós líamos a Bíblia um versículo por dia. Eu sou do tempo do devocional ainda, aquele que você lê um versículo, um trecho da palavra de Deus todo dia de manhã. Sabe o que pensa? Não, irmãos, isso é Bíblia, essa é doutrina, é conhecimento. Você está se enchendo de Deus, você está aprendendo de Deus, está tendo Deus na tua vida e vai saber vencer no momento da dificuldade. O Deus que está na tua vida, Ele vai pelejar por você, Ele vai entrar com providência na tua vida e esse Deus vai fazer a diferença. Examinar as Escrituras. Nós vivemos uma fase onde nós não examinamos mais as Escrituras. Eu posso dizer para você sem medo de errar. Você acha que quando Jesus fala em Mateus que nos últimos tempos sobreviveriam falsos profetas, você acha que esses falsos profetas eles viriam com uma túnica branca, um barbão desse tamanho lá no bico, com um cajado na mão, dizendo: eu sou profeta? Por favor, não te iluda com isso. Quando a Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevivem muitos falsos profetas, a Bíblia está dizendo que os profetas, não está dizendo a forma que o profeta viria, mas você pode entender que o profeta viria muito bem com um terno, com uma gravata, uma camisa, bem arrumadinho, e aqui ia fazer no meio da mensagem,
aparentemente contextualizada com a Bíblia, mas estaria entrando heresias, estaria entrando coisas que não está dando contenda, divisão, problemas para a igreja. E muitas das vezes nós vemos isso, irmão. Hoje nós pregamos o evangelho imediatista, hoje nós apontamos Deus, ou tu me dá, ou tu me dá. Irmão, Deus é eterno, Deus é soberano, Ele tem vitória para você, mas a vitória no tempo certo, na hora que Ele determinar, no momento que Ele determinar para a tua vida. Não adianta você colocar Deus contra a parede, Ele dá vitória na hora dele, no momento dele. É quando Ele determinar a vitória, porque nós servimos ao Deus soberano. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aí você vai dizer, mas como assim, pregador? Eu estava na minha igreja e um pregador estava pregando. E ele disse assim: irmãos, nós vivemos uma época da graça. Isso no meio da pregação bem fervorosa. Nós vivemos uma época onde Jesus já pagou o preço por nós. Hoje em dia não precisa mais sacrifício, não precisa mais estar pagando preço. Hoje em dia você não precisa mais orar, jejuar. Jesus já está agindo na tua vida. E sabe o que aconteceu? Você acha que ele ficou parado do jeito que você está aqui? Não. A igreja explodiu em glória, porque no meio de tudo isso, se você quer isso, levante a tua mão e dê um brado de glória. A igreja toda concordou com aquilo. Veja bem, nós vivemos uma época moderna, na dispensação da graça. Mas se você não botar o teu joelho no chão, não tem glória para a tua vida. Se você não jejuar, não vai ter tremor nenhum. Se você não botar a boca no pó, o Senhor não dá vitória para a tua vida. Nós temos que voltar a ser a doutrina de novo nos nossos últimos dias. Nós temos que voltar a examinar as Escrituras, aprender delas, é ela que retém e que tem a verdade para a vida eterna. Nós vivemos uma época de vazio. Há poucos dias eu estava num culto e um pregador chegou e disse assim: irmãos, quando você for se referir de pecador, você não pode se chamar de pecador. E eu pensei assim: não, mas a Bíblia diz que eu sou pecador. A Bíblia me ensina que você não pedir perdão para Jesus aqui, todo dia. Eu estou pecando todo dia. Quem não pecou hoje? Se você não pecou hoje, não sinto muito, eu acho que você está no lugar errado, porque você está no céu. Se você está aqui porque você é pecador, todos nós pecamos. E eu vi o pregador dizendo assim: irmãos, o negócio é o seguinte: quando você falar que você é pecador, você não diz que é pecador, você diz que é pecador arrependido. E aí eu tentando entender a mensagem, mas por que é pecador arrependido? Porque, irmãos, se você não dizer que é pecador arrependido, Satanás pega o teu pecado lá e vem e joga na tua cara. Você vai dizer assim: mas que heresia que aí tem? A heresia é pior que tem. Sabe o que a Bíblia, as Escrituras dizem? Que quando Deus perdoa, Ele pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e deles não lembra nunca mais. Quem vem jogar o pecado na cara é Satanás, mas é o acusador. Repreenda ele em nome de Jesus. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não tem pecado que volte. Quando Deus perdoa mesmo. Aí nós estamos no meio de um culto como esse e vê os caras pregando as barbas. Você vai dizer: mas e aí? Como é que o povo aceita? Porque está faltando examinar as Escrituras. Nós vivemos numa época, se o pregador for eloquente, se o pregador for famoso, se o pregador for renomado, o povo pula, salta, se rola. Ei, veja bem, eu sou pentecostal até a minha alma, eu gosto de poder na igreja, eu gosto de autoridade do Senhor na igreja, mas tem que ter maturidade da palavra, tem que ter orientação bíblica para não se tornar uma heresia. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o poder de Deus, preste atenção que eu vou dizer, não é só para aqui, agora. E eu sou o maior defensor, eu sou a pessoa que mais defende essa tese. O poder de Deus não é só para quando você está aqui sentado na igreja, recebendo o nome do Senhor, e na oração recebe poder, não.
O poder de Deus, o avivamento que a Bíblia fala, é o avivamento que você sente a presença de Deus aqui na igreja. Quando você chega em casa, sente a presença de Deus em casa também. Quando você está no serviço, sente a presença de Deus lá. Quando você está na faculdade, no colégio, lá está sentindo a presença de Deus. Isso é ser cheio, isso é ser cheio, isso não é ser vazio, isso é ter Deus na vida. E como examinar as Escrituras e ver que ela dá uma direção para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O apóstolo está dizendo o seguinte para a nossa geração, para o nosso povo: se verdadeiramente tu já ressuscitaste com Cristo, primeiro, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Segundo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia. Buscai as coisas que são do alto. Quando Salomão está dizendo que tudo é vaidade, tudo é vazio, ele está dizendo que Deus não quer uma igreja vazia. Deus não quer uma igreja vazia do que primeiro. Deus não quer uma igreja vazia de ensinamento da palavra do Senhor. Deus quer uma igreja madura. Deus quer uma igreja inteligente na Bíblia. Deus quer uma igreja que tenha discernimento, e o discernimento vem pelo conhecimento da palavra. Deus quer uma igreja cheia do conhecimento que saiba manejar bem as Escrituras. Mas Deus também quer uma igreja cheia do poder e cheia da autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque veja bem, conhecimento sem unção não vale nada, conhecimento sem graça não vale nada, conhecimento sem autoridade de Deus não tem valor. Eu adoro teologia, mas eu sei que só a teologia não convence o pecador. Eu sei que só a teologia não transforma a vida de uma pessoa. Eu sei que só a teologia, só a técnica, só a qualidade não muda a história de uma vida. Eu sei que para mudar a história tem que ter teologia, mas tem que ter a graça do Espírito Santo, tem que ter o poder do Espírito Santo, tem que ter Bíblia, mas tem que ter o sangue do Espírito Santo, que é fazer a diferença na tua vida. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do que? Cheio de Bíblia, cheio de Bíblia e cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Você sabe que é a Bíblia. Examinar o que? É você ler, é você estudar. Quando a palavra fala em examinar, ela traz ideia de especular, detalhar, investigar, confirmar se realmente está na palavra. Aleluia. Quando Salomão diz que tudo é vaidade, ele está dizendo que tudo que não tiver Deus no meio, tudo que tu fizer e não tiver Deus é vaidade, não tem valor. Você pode fazer o que tu quiser, mas não vai ter valor nenhum para Deus. Você pode viver uma vida inteira, mas se você viver essa vida inteira longe de Deus, não tem valor nenhum. Você pode passar a fazer a obra do Senhor o tempo que você quiser, mas se a presença de Deus não tiver, não tem valor nenhum. Eu quero saber se tem alguém que não é crente que quer aceitar Jesus. Aleluia. Eu quero fazer um convite bem rápido aqui. Tem alguém que não tem? Veja bem, todo ser humano ele nasce com uma lacuna a ser preenchida na sua vida. O ser humano pode ter o que ele quiser, do bom do melhor, mas quando ele deitar a cabeça no travesseiro, alguma coisa vai dizer que está faltando na vida dele. Ele pode ter riqueza, pode ter casa boa, pode ter carro bom, pode ter uma vida estável, um emprego bom, pode ter uma família abençoada, mas quando ele deitar no travesseiro, alguma coisa vai dizer que está faltando na vida dele. Sabe o que é Deus? Existe uma lacuna que ela é preenchida por Cristo Jesus, bem certinho na tua vida. É por isso, irmãos, que tem muito crente aí que não tem casa boa, não tem carro, não tem um bom emprego, ganha um salário mínimo por mês, mas quando vem na igreja dá glória a Deus e aleluia, porque o que está vazio não tem vazio, está cheio de Deus. Jesus já ocupou o lugar na vida dele. Não tem ninguém que queira aceitar Jesus.
Alguém quer voltar para os caminhos do Senhor? Eu te constrange, pode levantar a mão. Quero fazer um outro convite. Quantos querem fazer a obra do Senhor cheios da presença de Deus? Quantos querem desenvolver a obra? Ah, mas eu não faço nada, eu só canto no coral. É a obra do Senhor. Quantos querem fazer a obra cheio da presença de Deus, cheio da autoridade de Deus? Ei, pregador, mas você não gosta das coisas gritando? Não, não. Eu não estou falando de gritaria, não, e pulo, não. Eu estou falando de poder de Deus, aleluia. Eu estou falando de autoridade do Senhor na tua vida. Quantos querem ser cheios de Deus? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Mas veja bem, não é pregador que enche, não é cantor que enche, é Deus que enche a tua vida. É você abrir o teu coração e receber Deus na tua vida, ser cheio de Deus na tua vida.